Fala pessoal, professor Denilson mais uma vez com vocês, e hoje vamos falar de um tema bem importante na área de instrumentação, que é esse que vocês veem na tela de vocês, tá? Malha de controle multivariável com split range. Mas afinal, o que quer dizer esse termo split range na área de instrumentação e automação industrial? Vamos dar uma olhada aqui comigo. O termo split range é traduzido para o português como faixa dividida e consiste na estratégia de dividir o valor do sinal manipulado de um controlador em dois ou mais elementos finais de controle, que na maioria das aplicações são válvulas de controle. Então veja, pessoal, que faixa dividida, como o nome já diz, ele vai ter um único controlador e vai ter dois elementos finais. E qual que é o objetivo dessa malha, tá? Aí diz o seguinte: o uso da malha split range é importante quando o sistema não opera satisfatoriamente com a malha convencional de faixa única de controle, em situações como sistema de controle de aquecimento e resfriamento de líquido, quando tem gás ali, trocadores de calor, tá? Em tanque e vaso de pressão que precisa controlar simultaneamente a pressurização e a despressurização para que esses valores de pressão ali não subam ou diminuam muito ali em relação ao que precisa, tá? Também para o controle de nível pode ser feito isso. Em controle de fluxo que necessita operar em vários momentos, com pequenos valores de vazão e outros momentos com grandes valores de vazão, ou assim seja, apresentam grande rangeabilidade, ou seja, podem abrir muito ou fechar muito, dependendo da necessidade, tá? E por fim, como eu comentei também, controle de nível de tanque e vasos que precisam controlar tanto a entrada quanto a saída de líquido, tá? Então, nós vamos ver alguns exemplos, a gente vai entender isso, depois a gente vai fazer uma aplicação prática desses conceitos que a gente viu aqui nesse slide. Aqui, pessoal, nós vemos uma imagem, como é que seria esse controle de split range. Olha que interessante aqui, ou faixa dividida. A gente tem aqui o nosso medidor, através de placa de orifício, tá? Um transmissor de fluxo aqui, de vazão. Ele está enviando esse sinal, que é chamado de PV, né, variável do processo, para um controlador indicador de vazão, onde nós vamos ter um set point aqui estabelecido, tá? Desse saída aqui do nosso controlador vai vir uma MV. Essa variável manipulada, observe que agora eu estou vindo para duas válvulas de controle. Uma com 0 a 50% de abertura e a outra com 50 a 100% de abertura. Ou seja, você pode colocar no controlador um sinal de corrente aqui de 0, por exemplo, a 12, aliás, de 4 a 12, e desse outro aqui de 12 a 20 mA. Por exemplo, seria uma divisão de faixa, tá? Ou pode fazer isso aqui também mecanicamente no posicionador. Dependendo da situação que você tiver, você pode ajustar tanto a eletrônica, o sinal de corrente, quanto o sinal de mecânica aqui, né? Do posicionador que você vai ter instalado, tá bom? Mas observe que as duas válvulas estão pegando aqui, ó, a tubulação que vai passar aqui para o forno, tá? Então, tanto pode ser uma variação pequena quanto uma variação grande. Vai depender da necessidade que você tem do sistema, tá bom? Olha só essa outra imagem. Olha que interessante aqui. A gente tem aqui um tanque onde eu preciso controlar essa pressão interna aqui dentro, tá? Então, se você observar, se entrar muito gás aqui, eu vou ter uma pressão maior, e aí eu não posso deixar que isso aqui aconteça, porque eu posso romper esse vaso de pressão. Então, eu tenho uma outra válvula que faz a exaustão. Então, eu fico nisso aqui, ó. Em um momento eu preciso ter mais gás, em outro momento eu preciso ter menos gás. Então, eu fico controlando essa pressão interna. Como é que eu consigo fazer isso? Observe que eu tenho aqui um PT, que é um transmissor de pressão, né? Ligado a um PIC, a um controlador indicador de pressão. Esse controlador indicador de pressão vai ter também o seu set point, foi estabelecido. E através desse PIC aqui, que é esse controlador, eu tenho um sinal de corrente de 4 a 20 mA, onde 4 a 20 vem para esse lado e também vem para esse lado. Ou seja, você tem o mesmo sinal de corrente dividido para essa PCV aqui, que é a válvula de controle de pressão 1A, e tem essa PCV, que é 1B, a válvula de controle de pressão B. Então, os dois sinais aqui, aliás, o sinal de controle vai para as duas válvulas, tá? Os dois elementos finais de controle. Agora, como é que se observa esse controle aqui para entender esse processo? Observa aqui como é que está. Aqui eu tenho a abertura da válvula de 0 a 100% e também aqui da válvula B de 0 a 100%, tá? Então, PCVA, PCVB. Observe que quando eu estou com 12 mA, eu tenho a válvula totalmente fechada, ou seja, o sistema está em equilíbrio. Eu nem tenho pressão de mais, de acordo com o set point, nem de menos. Então, eu fico controlando essa necessidade aqui, nessa situação que está aqui, tá? Caso eu precise de um pouco de entrada de gás para fazer com que essa pressão aumente, a válvula A vai abrir de 4 a 12 mA. Então, eu consigo abrir essa válvula de 4 a 12 mA.
essa válvula aqui, tá? Para fazer com que essa pressão atinja o valor do meu set point estabelecido, tá? Caso esse valor de pressão assuma ou fique acima do necessário, eu tenho agora a válvula B, que abre aqui, né, a exaustão do gás, que varia de 12 a 20 esse sinal, tá? E esse sinal variando aqui de 12 a 20, configurado no controlador dele aqui, ele vai configurar ele de 12 a 20 mA, então enquanto não tiver 12, ele está fechado. Quando chegou nos 12 mA para cima, né, na verdade 12, 13, 14 até 20, ele vai abrir essa válvula aqui. E ele fica então controlando as duas válvulas aqui para controlar essa pressão dentro desse tanque aqui, tá? Então mantenho aqui com esse controle chamado de split range, né, ou faixa dividida, a pressão que eu tenho desse momento aqui, tá? Aqui nós vemos uma imagem, como é que seria a ligação elétrica dessas duas válvulas de controle, tá? Eu tenho um sinal elétrico aqui, ó, que pode ser feito dessa forma, tá? Vem o sinal para o posicionador, insere aqui com outro posicionador e volta para cá. Então nós vemos que o sinal de controle de 4 a 20 mA está vindo para os dois controladores e eu faço o ajuste aqui onde eu quero que ele vá atuar. Se eu quero que ele atue, por exemplo, naquele que eu mostrei lá de 4 a 12, nessa primeira válvula, e nesse outro aqui de 12 a 20, controlando aqui a abertura e aqui a abertura do fechamento da válvula em relação ao que eu preciso, tá bom? Então vamos a um exemplo prático disso aqui, pessoal, dessa aplicação num simulador que nós temos, que mostra isso aqui bem, tá? A gente tem esse simulador que é chamado de TDPS, eu já deixei algumas videoaulas com ele aqui, mostrando como é que seria, por exemplo, a atuação de vários exemplos aqui de controle de processo. E nessa aula de hoje a gente está falando um pouco sobre faixa dividida. Então nós temos aqui a faixa da MV1, que é essa variável manipulada 1 através dessa válvula aqui, e tem a faixa de válvula manipulada 2, né? A faixa da variável manipulada 2, que é essa válvula aqui de aquecimento, tá? Então observa, eu quero manter aqui dentro uma temperatura. Essa temperatura vai depender da quantidade de vapor que vai estar aqui e da quantidade de água que vai estar aqui. Então, nesse momento, observe que eu estou com a temperatura em 25 graus de set point. Então, nesse 25 graus, a minha variável aqui, ó, a minha válvula de aquecimento, ela está 100% fechada, tá? Enquanto que a outra está 100% aberta, ou seja, para manter essa temperatura aqui dentro desse valor, tá? Aqui eu tenho as divisões que foram colocadas, por exemplo, a gente pode modificar esses valores aqui, para a gente ver acontecendo aqui quanto é a abertura de cada válvula, mas por enquanto eu deixei as duas aqui em 50%, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui, quando eu aumentar essa temperatura, eu requisitar aqui que ela suba para 40 graus. Quando eu der um 40 graus aqui, olha o que vai acontecer. Ao mesmo tempo, ó, ele fechou a variável aqui da água fria, tá, ó, e aí começou a abrir de novo, e vai, a um certo momento, ele vai tentar abrir a outra aqui, se for necessário, tá? Não foi ainda, ó, ele está aqui mantendo os 36% aqui de abertura, manteve ainda, a temperatura chegou aos 40 que eu queria. Vamos aumentar um pouco mais a temperatura e ver o que acontece agora. Vamos colocar aqui para 60 graus. 60 graus, olha só agora o que aconteceu, pessoal, com 60 graus, ele fechou aqui, ó, a abertura da água fria, tá? E já aqui já abriu a água quente, aliás, o vapor aquecido, tá? Então, para manter essa temperatura no valor que eu quero. Então, veja que eu consigo manipular, de acordo com a necessidade, né? Quanto é que vai ser aqui que cada um vai trabalhar, tá? Como eu coloquei as duas por iguais aqui, ó, a gente não está vendo nenhuma diferença em relação aos valores, tá? Aqui eu posso também, ó, fazer a abertura mínima e a abertura máxima de cada uma dessas válvulas aqui, ó. A abertura máxima, mínima é 100, a máxima é 0 e ao contrário aqui, 0 a 100, ou seja, elas estão invertidas em relação ao que eu preciso, tá? Agora vamos alterar essa divisão aqui que eu tenho de uma para outra. Vamos mexer aqui nessa aqui, ó, colocar em 100 e vamos ver como é que comporta o sistema. Se eu, por exemplo, colocar agora aqui, ó, olha só, eu coloquei agora 100 para 50, olha o que aconteceu agora. As duas válvulas estão trabalhando em conjunto para fazer o controle do que eu preciso, tá? Em termos de abertura máxima e mínima, não mexi, mas na divisão que eu estou mandando de sinal para elas, eu fiz essa alteração. Então, veja que as duas agora estão trabalhando em conjunto para manter a temperatura dentro do meu reservatório no valor que eu queria. Então, eu estou controlando a quantidade de água que eu tenho aqui agora, tá? Fria quanto aquecida. Então, veja que dá para simular aqui como se fosse um processo real, onde eu posso fazer também isso aqui mecanicamente lá no nosso posicionador, né? Fazendo essa abertura aqui que eu fiz no software, posso fazer isso aqui no simulador, aliás, na mecânica lá do próprio controlador.
ou também no próprio sinal de 4/20. Então, é bem interessante, pessoal, esse controle de faixa dividida, que você consegue ter uma precisão melhor para não ter nem excesso, nem falta aqui do vapor aquecido ou da entrada de água, tá? Isso aqui o processo se mantém constante na temperatura que eu quero trabalhar com esse controle aqui de faixa dividida. Vamos fazer mais um teste aqui. Olha só, as duas estão aproximadamente no mesmo valor. Vamos colocar agora aqui, por exemplo, a temperatura para 80 graus. E vamos ver o que acontece aqui. Ó, 80 graus, a partir desse momento ele abriu um pouco mais o vapor aquecido, tá? Ele aqui está aumentando agora e aqui começou também a manter uma certa temperatura, aliás, uma certa abertura, para manter os 80 graus aqui que eu preciso. Ele está chegando lá nos 80, né? E aí, veja, ele vai estar mandando 80 graus aqui de acordo com essa abertura da válvula. Vamos colocar em 100 graus para a gente ver um negócio bem interessante aqui. Olha só, 100 graus, ou seja, 100% de abertura, 0% aqui de fechamento, né? Fechou aqui a válvula, tá? E aí vamos ver se chegou em 100 graus aqui, ó. Nosso set point é 100 graus, a temperatura está subindo. Agora, consequentemente, eu tenho que ter muito mais calor, né? Para manter o valor de 100 graus que eu quero aqui dentro. Consequentemente, a água fria foi fechada, tá? E aí veja que agora, pessoal, nós temos a seguinte situação: 100 graus, temperatura totalmente aquecida e a nossa MV aqui, ó, totalmente fechada, tá? Porque eu tenho uma divisão aqui, ó. No caso da MV1, eu mandei ela fechar, abrir 100%, né? No caso da mecânica dela, e aqui 50%. Então veja que agora eu estou com a situação em que uma está totalmente aberta e a outra totalmente fechada por conta disso aqui. Agora vamos inverter, olha que interessante aqui. Quando eu colocar 50 aqui e colocar 100 nesse cara, olha que interessante agora o que vai ocorrer. Vamos ver? Olha só, 100, 50. Vamos baixar isso aqui agora para 80 graus novamente. E vamos ver o que ocorre aí. Olha só. Agora que baixei para 80 graus, inverti as posições, olha o que aconteceu com as variáveis manipuladas aqui de novo. Então, eu inverti aqui a forma mecânica delas trabalharem, né? E aí veja que agora eu tenho uma diferença de novo, mas mantendo aqui as nossas variáveis aqui manipuladas dentro do controle para manter os 80 graus que eu preciso, tá? Então, pessoal, é bem interessante aqui esse controle nesse simulador. Eu já tenho umas outras videoaulas indicando onde é que vocês podem baixar ele. E também no próprio site que tem esse controlador, ele mostra ali como fazer uso dele ali, até de configuração, montagem da estrutura que vocês quiserem, tá bom? Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula hoje. Espero que vocês tenham entendido como é que funciona o controle de split range, né? E qualquer dúvida podem colocar aí nos comentários, tá bom? Obrigado e até uma próxima aula.